Bom, o triênio, como todos estão acompanhando, houve inicialmente, em virtude de uma lei complementar, a 173, que excepciona, em virtude, autoriza o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os poderes do Estado, portanto, e dos entes federados, autoriza a excepcionalidade de execução de orçamento em virtude do estado de calamidade pública. Com isso, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional uma lei complementar que represa uma série de direitos, direito à posse, inclusive, e especificamente a contagem do tempo e a implementação de triênios e licença-prêmio. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, houve um parecer da Procuradoria-Geral do Estado dizendo que os efeitos daquela lei complementar, no primeiro momento, se afetariam tão somente ao triênio, não à licença-prêmio, porque a licença-prêmio não cria nenhum impacto financeiro. E o objetivo dessa excepcionalidade de execução orçamentária, em virtude do estado de calamidade, seria economizar recursos. Mas voltando ao triênio, então, a 173 ela pretendeu suspender a contagem de tempo, não só a implementação de novos triênios, como a contagem do tempo compreendido entre os dias 20 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, a contagem para aquisição futura. O que significou isso naquele primeiro momento? Que, por exemplo, um professor que teria, eu até essa semana atendi uma querida professora, que teve um triênio que ela adquiriu em novembro de 2020, ou seja, 6 meses depois da vigência. Esse triênio não pode ser implementado nesse momento, vai ser implementado em janeiro de 22. Mas, segundo o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, ele somente nem teria direito adquirido, porque esses 6 meses, segundo o entendimento deles, não estariam contando, esses 6 meses entre maio e novembro. Então, eu, no primeiro momento, sugeri que todos, neste momento de aquisição do triênio, mesmo sem ele poder ser implementado no futuro, fizesse as requisições individuais da SGP para ter a negativa, em virtude da 173, e lá em janeiro a gente judicializar isso diante das inconstitucionalidades e ilegalidades evidentes da lei 173. Tivemos uma reunião com a administração central, primeiramente com o gabinete do reitor e os pró-reitores, e depois com a equipe da SGP e a Procuradoria da UERJ, e ficou acertado nesse momento que, para evitar essa quantidade de processos individuais de requisição de triênio, porque o triênio, historicamente, você não precisa requerer, ele é automaticamente implementado no sistema. Como ele não será implementado, eu sugeri que cada um fizesse no seu tempo de aquisição os requerimentos para serem negados e lá na frente a gente judicializar. Mas a equipe da SGP assumiu um compromisso conosco que, ao final da vigência da 173, ou seja, dezembro deste ano ou no início do ano que vem, nos fornecerá uma relação de todos os direitos que foram representados, notadamente com relação aos triênios, individual de cada um dos docentes, ou seja, o docente teria direito em novembro de 20 e não foi implementado e nem foi contado o tempo. Então, nós receberemos essas informações do sistema de todos os docentes da UERJ e para subsidiar eventual judicialização nossa se o Estado ainda continuar insistindo na vigência dessa 173. Então, eu fiquei de dar esse informe para que não há mais necessidade dos docentes fazerem os seus requerimentos individuais, porque a SGP, a Administração Central, portanto, da UERJ, assumiu o compromisso de, ao final
da vigência da 173 nos subsidiar com um documento oficial a relação nominal de todos os direitos que foram represados nessa vigência, inclusive com relação à contagem do tempo para a aquisição de triênio. Então, não há mais necessidade, esse informe para a Assembleia, que será depois transmitido a toda a categoria, visa a esclarecer que não há mais necessidade de fazer o requerimento individual, porque haverá, por parte da Administração Central da UERJ, a informação de todos os direitos que ficaram represados nesse período, para que a gente depois faça as convocações e pense na judicialização, se serão individuais ou em algum processo coletivo. Um informe que é importante dar é que houve uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no final de março, no princípio de abril, repetindo, inclusive, decisões que já foram tomadas em outros tribunais regionais, e ambas confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, de que os tribunais estaduais têm competência para julgar a constitucionalidade com relação da lei complementar com relação às categorias dos servidores estaduais, servidores públicos estaduais, me desculpem, que a interpretação que o Tribunal de Justiça deu, processo ainda pendente de julgamento no Supremo, mas já é uma decisão positiva para todos nós, para o conjunto de servidores do Estado, notadamente para os professores da UERJ, que a vigência da Lei 173 só pode restringir os efeitos financeiros e não os efeitos funcionais. O que significa dizer isso? Que a contagem do tempo para a aquisição de tempo permanece inalterada neste período. Ou seja, aquela professora que em novembro de 20 adquiriria o triênio e adquiriu, só não foi implementado porque está represado para janeiro de 22, ela sim teve direito, e a partir daquela data ela começa um novo percurso para a aquisição de novo percentual do triênio dali a 3 anos. O que significa dizer que o Estado, o Tribunal reconheceu que a 173 só pode restringir os efeitos financeiros e não os efeitos funcionais. Portanto, durante este período, estará, pelo menos a decisão que está até agora, ainda não está transitada e julgada, mas é um percurso dos tribunais, todos sabem que e agora tem todos vistos aí, o Supremo Tribunal. Antigamente a gente via a sessão da tarde, hoje em dia o pessoal vê a sessão do Supremo, é uma loucura, mas está todo mundo acompanhando, como que são os trâmites no judiciário, são muito complexos. Mas, no momento, há uma decisão do Tribunal de Justiça que reconhece que a lei complementar restringiu tão somente os efeitos financeiros e não os efeitos funcionais. Então, todos os triênios adquiridos neste período, inclusive contando este período, estão garantidos com os efeitos financeiros aplicados tão somente a partir de janeiro de 22. Naquela oportunidade, nós vamos analisar, primeiro, como que o Estado vai cumprir essa obrigação de implementação desses triênios. Segundo, quais serão os efeitos financeiros, se eles vão ser a partir dali ou se eles vão retroagir. Isso aí nós vamos aguardar as parametrizações das decisões judiciais que estão tramitando nos tribunais, sobretudo no Supremo, que ainda não deu uma decisão terminativa sobre essa matéria. Mas, então, eu quero tranquilizar a todos que nós continuamos a batalha. Temos essa vitória recente no Tribunal de Justiça, garantindo os efeitos funcionais, representam somente os efeitos financeiros, ou seja, quem adquire, o tempo está contando, e que, ao mesmo tempo, não há necessidade do requerimento individual,
porque tanto o sistema de recursos humanos poderá, cumprindo a decisão judicial, manter a parametrização de contagem do tempo funcional, representando somente o efeito financeiro, quanto que a própria administração central, ao final dessa balbúrdia, sei lá como é que a gente chama, desse momento distópico que nós estamos vivendo, no final disso tudo, nós teremos a informação institucional de todos e todas, de todos os direitos que ficaram represados. Então, a administração central assumiu esse compromisso conosco, nós estamos confiantes dele, né, querida Clélia, querida diretoria, que eles cumprirão e nos informarão individualmente, então não há necessidade de instrução de processos administrativos. Vamos ver lá em 22 o que a gente vai ter que fazer. Aí nós convocaremos a categoria individualmente, todos os afiliados ao sindicato, etc. Aqueles que eventualmente não sejam filiados, que venham primeiro se filiar, e segundo, para a gente instruir as ações, e ainda vou decidir, sobretudo diante de uma análise de momento, né, das decisões que estão no momento, se eu vou tocar processos coletivos ou individualizar a judicialização disso. Então, eu quero que todos tenham... Estou aqui meio arriado, mas firme ao mesmo tempo, ao lado de todos e todas. Um afetuoso abraço.